Olá, está começando o Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho, o seu televisor sintonizados aqui na TV Mix Regional. E hoje o nosso assunto vai ser sobre leis trabalhistas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos, e eu já quero agradecer, o Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, o Guto Ramos, né, o Guto que vem de Porto Ferreira, ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da cidade de Porto Ferreira. E vamos falar um pouquinho sobre leis trabalhistas. Guto, obrigado por ter aceito. Me permite já tirar o protocolo e Guto, né? Porque se a gente falar Luiz Augusto, ninguém vai saber. Guto, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo o pessoal da TV Mix Regional por essa oportunidade da gente divulgar um pouco a legislação do trabalho para os ouvintes da TV Mix. Bom, como nós falamos, leis trabalhistas, é lógico, estamos aí no ano também eleitoral, né? No finalzinho, algumas questões alusivas, logicamente não vamos falar desse ou daquele candidato, mas alguns posicionamentos, como que é a ordem, como os advogados veem esse momento também democrático em nosso país. Mas, como nós falamos em leis trabalhistas, tem alguns assuntos, o Guto até trouxe aqui um documento, são, se não me falha a memória, segundo conversa em off, 922 artigos, sem falar em incisos, parágrafos e tudo mais, ligados aí para o direito do trabalhador. É justamente isso que nós vamos falar, né? Tem muito direito para o trabalhador, né? Deveres para o empregador. Eu acho que eu estou errado ou é mais ou menos isso mesmo? Correto, Paulo. É direitos do trabalhador e deveres do empregador. Correto. Não estou errado. São 922 mesmo, né? Então são muitos artigos e é logicamente que algumas mudanças ocorreram, algumas mais recentes, outras um pouco mais longas, né? Aí em outubro, por exemplo, o Guto, a questão do aviso prévio, que é uma coisa que está muito ligado ao trabalhador. Parece que houve uma mudança em outubro do ano passado, que agora acrescenta dias no aviso prévio. Como é que ficou isso? Quer dizer, então agora o trabalhador, além dos 30 dias, terá mais dias do aviso prévio, é isso? Correto, Paulo. O legislador ordinário, né, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados, e depois, aí, obviamente, tem que ter também a aprovação pelo Senado. Então, o nosso Congresso Nacional, né, projetou aí para o trabalhador, tá, alguns benefícios com esse novo aviso prévio. A lei foi sancionada pela nossa presidente e já está em vigor. No início, houve uma certa relutância em se aceitar essa nova legislação. Mas hoje, vigente, o que acontece? Você tinha, pela CLT, um aviso de 30 dias. Nós não estamos falando em convenções coletivas de trabalho, em dissídios coletivos. Nós estamos falando a lei, de um caráter geral. Então, a CLT, ela previu o aviso prévio de 30 dias para o empregado, no caso de dispensa sem justa causa, e também quando o empregado solicitasse o desligamento, que é o pedido de dispensa, também deveria cumprir esse período de 30 dias. A diferença entre a dispensa e o pedido de demissão era que, na dispensa, o empregador deveria proporcionar ao empregado uma redução de 2 horas diárias ou uma redução de 7 dias, horário normal. Quando o empregado pede a conta, digamos assim, pede a demissão, ele cumpre o seu horário normal. Essa legislação veio acrescentar novos itens ao capítulo do aviso prévio e diz que a cada ano completo trabalhado, o empregado deverá ter um benefício de 3 dias por ano, até o limite de 90 dias. Tá? Isso significa dizer que o empregado, por exemplo, com 5 anos completos de trabalho na empresa, ao ser dispensado, ele terá os 30 dias normais, tá? Mais 3 dias por ano, mais 15 dias. Bom, esses 15 dias seriam trabalhados? É uma brecha que a legislação não previu. O nosso ordenamento jurídico, através dos nossos doutrinadores em matéria do direito do trabalho, e também acompanhando a nossa jurisprudência mais recente, tem entendido que não. O cumprimento do aviso continua dentro daquele período. Os demais dias serão indenizados, deverão ser pagos pelo empregador sem a contraprestação no trabalho por parte do empregado. Mas,
com uma consequência. Isso no caso da dispensa. Da dispensa. Se o funcionário que pediu demissão já não se enquadra nessa lei? A nossa jurisprudência tem dito que não, que ele só deve cumprir os 30 dias. Sei. Tá? Como se trata de indenização, correto? Entendi. Então, esses dias, esse plus salarial que ele recebe na situação de dispensa, ele não deve pagar quando ele solicita a demissão. Tem uma consequência jurídica nisso, Paulo, com relação a esses dias indenizados. A lei diz que o aviso prévio, mesmo indenizado, ele integra o tempo de serviço para todos os fins e efeitos. Consequentemente, existe uma projeção dessa indenização. Digamos que ele tem esses 15 dias e o último dia de trabalho dele tenha sido hoje. Tá? Você projetando mais 15 dias, o efetivo desligamento será no dia 18 de setembro. Sei. Consequência disso, a lei diz que aquele que trabalha pelo menos 15 dias no mês tem direito a 1/12 de 13º. Então, também ele vai ter mais 1/12 de 13º nas verbas rescisórias. Entendi. Quer dizer, então, para o empregado é um benefício muito significativo. Para o empregador, aí é um gasto mais excessivo, ônus, né? É um outro ônus que ele tem. Tá. Porque isso, né, essa projeção, ela também atinge as férias. Você vai projetar aviso prévio, vai projetar férias, vai projetar FGTS. 15 dias. E, obviamente, também esse tempo de serviço deverá ser considerado para fins de previdência. Entendi. Como tempo de contribuição. Mesmo ele sendo só indenizatório, ele vai contar como dias trabalhados. Para todos os fins e efeitos de direito. Bom, como nós estávamos falando, né, são aí 922 artigos, dentre eles eu estava comentando, né, com o Guto em off, nós não conseguimos aí achar nenhum que traga aí alguns direitos também para o empregador. No caso, o empregado está muito aí recheado de leis e de benefício. Bom, já que estamos falando em benefício do empregado, que é inclusive o assunto do dia, a lei trabalhista, você que já teve uma experiência muito grande, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador, né? Já foi aí pessoas que trabalhou nos sindicatos, procurando proporcionar ali um entendimento. Hoje, vamos esquecer um pouquinho a questão, não esquecer da lei, mas dentro de um acordo rescisório, é melhor realmente um acordo tanto para o empregado quanto para o empregador do que aí uma demanda judicial, não? A gente sempre escuta falar, é melhor um bom acordo que uma longa demanda. Procede isso ou não? O Paulo, de uma maneira geral, sim. Lógico que se nós formos analisar caso a caso, nós precisaríamos ver cada uma das situações, cada uma das condições. Mas eu digo sempre o seguinte, se você perguntar o que é o direito, tecnicamente vão lhe responder. O direito é um conjunto de normas que regem as relações sociais da pessoa humana, etc, etc. Eu resumo de uma outra forma. Eu falo que o direito é o exercício do bom senso. Portanto, fazendo valer essa máxima de que vale mais um mau acordo do que uma boa demanda, realmente você tem que analisar. É premente a necessidade de recebimento por parte do credor, no caso o empregado? A empresa, fazendo aquele acordo, ela vai se livrar de uma outra eventual demanda, de uma incógnita, de uma interrogação lá na frente? Então, analisando desta forma, você trazendo para a conciliação ela é sempre vantajosa. Tanto que, quando você ajuiza uma demanda trabalhista, tá, a audiência, embora seja única, seja una, primeiro passo que o magistrado que preside o ato, ele diz, há possibilidade de conciliação, e ele vai esgotar, ele vai exaurir todos os meios possíveis, visando exatamente conciliar as partes. Por quê? A conciliação é o melhor caminho. Desafoga o judiciário, tá? Traz a efetiva tutela jurisdicional aos demandantes e dá a segurança jurídica às partes. Portanto, eu acho sim que o acordo ainda é a melhor solução para as demandas. Bom, dentro desse pool, né, de mudanças de lei, uma mais recente, que nós estávamos comentando, que aconteceu agora em junho, que também já deve estar em vigor, que é a questão do trabalhador que é motorista, no caso, que é empregado de uma transportadora, enfim, trabalha como empregado e é motorista. Tanto é que a gente viu aí nos meios, né, nas mídias, paralisação, algumas coisas, alguns desacordos. No seu entendimento, essa lei
beneficiou, é válido, vai funcionar? Porque esses dias eu estava também com um advogado, doutor Luiz Druziani, que é de Pirassununga, né? Um abraço para o doutor Druziani, e falamos justamente sobre isso. Algumas leis que fazem, mas que acabam não pegando. Nesse caso específico, como é que é o seu entendimento? Bom, eu acho que quando o Estado intervém demais nas relações humanas, nas relações econômicas, como órgão protecionista, ele acaba interferindo de uma maneira negativa nesse aspecto. Com relação à legislação do motorista, evidente que a gente vê aqui, qual foi o objetivo do legislador? Foi contribuir para a segurança nas rodovias, contribuir para que o motorista tenha uma maior possibilidade de convivência familiar, enfim, uma série de fatores que realmente virão beneficiá-los. Eu acho, Paulo, que isso ocorrerá a médio e a longo prazo. Mas, concomitantemente a isso, o governo se esqueceu de uma coisa muito importante, de fazer com que esses motoristas tivessem os seus pontos de apoio nas estradas. Ora, o caminhão tem tacógrafo, vai lá, para numa blitz, uma fiscalização, viu que ele excedeu a jornada. Haverá uma penalidade em razão disso. Mas aonde ele poderia parar para usufruir desse descanso? Num posto de prestação de serviço, que não tem condições para isso, tem talvez condições para albergar meia dúzia de caminhões e não 400, 500 caminhões. Então o governo deveria ter criado pátios à beira dessas estradas para proporcionar esse descanso com segurança, porque não é só o motorista estacionar lá. E um outro detalhe, a princípio eu creio que vai trazer um aspecto muito negativo, no sentido de encarecimento dos produtos que são transportados, porque haverá uma sobrecarga na jornada, talvez com pagamento de horas extras e contratação de mais motoristas. E por um outro lado, tá? Aquele jeitinho brasileiro, onde se contrata, as empresas transportadoras poderão contratar os agregados, os autônomos, que não estão sujeitos a essa legislação, porque eles não são empregados. Tá? Ele entrando como esse motorista, deixando a condição de empregado e passando a ser autônomo ou prestador de serviço, ele não se submete a essas normas editadas recentemente pelo governo. Então pode haver, assim, vamos dizer, uma terceirização de fachada, tá? Prejudicando os direitos trabalhistas desse empregado. Então, dentro dessa legislação, vamos lá, vamos entender, né, para que as pessoas que estão nos assistindo também possam ficar bem claro. A legislação hoje obriga o motorista a um determinado X horas de trabalho, de jornada diário, a ter o seu repouso, o seu descanso durante um período. Nas estradas não tem aonde, com exceção de alguns postos de serviço, que acaba também não atendendo a demanda. Para burlar a lei, né, acaba-se o autônomo. Quer dizer, então o autônomo não precisa descansar, olhando nesse ponto de vista da lei. Ele vai fazer a sua própria jornada. Mas o que acontece? A gente sabe que, via de regra, existem as cargas com horário certo de serem entregues no seu destino. Vai fazer com que essas cargas sejam transportadas por esses trabalhadores autônomos ou esses terceirizados agregados. E eles não vão estar sujeitos a essa legislação, porque essa é uma legislação que rege as relações emprego, tá? Não é trabalho, emprego, diferente da relação de trabalho. Trabalho pode ser um prestador de serviço, pode ser um autônomo, pode ser um liberal. Bom, dentro desse contexto, né, que a gente estava falando, inclusive eu tive aqui a semana passada com um consultor do Sebrae falando justamente sobre essa questão do que era a MEI, né, que agora passou a ser EI, que é o empreendedor individual. Quer dizer, o motorista autônomo acaba sendo um empreendedor individual, né, vai prestar esse tipo de serviço. Em termos de legislação, no que insere as obrigações trabalhistas, quer dizer, a partir do momento que o cara é um empregador individual, mas ele começa a prestar um serviço determinado a essa transportadora que o contratou, que possivelmente era até um funcionário que acabou sendo dispensado e ele criou a sua empresa para prestar o serviço. Como é que fica a questão do vínculo trabalhista? Bom, a princípio, esse vínculo trabalhista, em tese, não existe, porque é uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Todavia, se ele estiver subordinado às ordens dessa transportadora, se ele estiver sujeito ao cumprimento de horários,
Se ele estiver sendo remunerado de forma contínua, estarão presentes os requisitos da configuração da condição de empregado, prevista no artigo 3º da CLT. Portanto, é um risco calculado para quem está contratando. Amanhã, esse prestador de serviço, ajuizando uma demanda na Justiça do Trabalho, poderá ter reconhecido o vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho. Consequentemente, direito a horas extras, às férias, aos descansos semanais remunerados, registro em CTPS, recolhimento do fundo de garantia, etc, etc, etc. Então, não adianta só o querer. Olha, vamos fazer com que a nossa relação seja essa. Desejamos, queremos que ela seja assim. Acima disso, existe um ordenamento jurídico e a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Presentes os requisitos ensejadores desse reconhecimento de vínculo, fatalmente, essa empresa que estará contratando esse prestador de serviço de uma maneira fraudulenta sofrerá as consequências lá na frente. Bom, o assunto é muito extenso, na verdade a gente poderia abordar um tema, mas a gente quer trazer e proporcionar também a quem está nos assistindo várias oportunidades de conhecer um pouquinho mais a nossa legislação. Em termos férias, Guto, como é que fica a questão de férias? O trabalhador, ele pode fracionar as férias durante o período? A partir de quando tem que se pagar as férias? E mais uma ainda ligado às férias. O trabalhador, ele pode vender as férias para a empresa? Bom, o capítulo das férias, Paulo, ele diz o seguinte, que decorrido o período aquisitivo, o que é o período aquisitivo? É aquele ano de trabalho. Você entrou dia 3 de setembro de 2011, dia 2 de setembro de 2012, você completou o seu período aquisitivo. Ou seja, você tem um ano, portanto, você faz jus ao gozo de 30 dias de férias, se não houver faltado mais de 6 dias durante esse período. Porque você vai faltando, vai diminuindo o número de dias de gozo que você tem. Mas partindo desse princípio que você tem o direito aos 30 dias, cabe ao empregador a época de concessão dessas férias. É o empregador que determina quando o empregado vai gozar essas férias. Mas esse gozo tem que se dar, no máximo, dentro dos 12 meses seguintes à aquisição, ou seja, dentro desse ano seguinte ao ano que você adquiriu esse direito. Pode ser fracionado? Pode. Pode ser vendido? Pode. Usar o termo venda, que é o que popularmente se diz por aí. Tá? A lei fala que o empregado pode, aspas, vender 10 dias de férias. Tá? Então, portanto, ele gozaria 20 dias. Esse dia tem que ser gozado numa única, esse período, aliás, numa única oportunidade, não. A lei diz que ele pode ser dividido em 2 períodos, desde que nenhum seja inferior a 10 dias. Então, você pode pegar um período de 12 e mais 18, 15, 10 e 30, mas se vender os 10, ficaria 10 e 10. Por quê? Você não tem jeito de ter um período inferior a 10. Entendi. Só um aspecto, Paulo, que eu acho interessante, é sendo o empregado estudante, deverá esse período de gozo de férias dele coincidir com o período de férias escolares. E sendo ele, esse empregado, menor de idade ou maior de 65, as férias não podem ser fracionadas, as férias devem ser gozadas em um único período corrido. Por que essa diferença, Guto? O legislador, assim, entende que, desta forma, o empregado se beneficia. Ele ainda não tem, o menor de 18 anos, ainda não tem uma consciência trabalhista formada. E esse período vai servir para que ele tenha esse gozo efetivo, principalmente levando-se em consideração que a regra geral é que o menor está sempre estudando. Então ele vai gozar essas férias junto período de férias escolares. O maior de idade, ele já está numa certa idade que o organismo dele necessita de um período mais longo de férias para ele poder reabastecer a sua energia, a sua bateria, para poder ter uma nova jornada, um novo período aquisitivo. Bom, então dentro do trabalho, né, o maior de idade aí que ele pode então fracionar. Mais do que 10 dias não é permitido ao funcionário vender. Embora em algumas empresas isso acontece. Então, não, quer dizer, mediante acordo ou como funciona isso? Paulo, a Justiça do Trabalho não reconhece como válido esse tipo de procedimento. Amanhã, provado perante a Justiça do Trabalho que o empregado vendeu a integralidade das suas férias, das suas férias,
a empresa será condenada a pagar novamente essas férias para ele, ou seja, vai pagar 2 vezes. Entendi. Bom, como eu falei para você, né, o tempo não é tão grande e estamos aí em pleno pleito eleitoral, é logicamente que nós não iríamos perder a oportunidade de ter um representante aqui da Ordem dos Advogados na cidade de Porto Ferreira para também comentar um pouco sobre essa questão. Nós sabemos que as leis são feitas pelos legisladores, ou seja, os vereadores nos seus municípios, os deputados estaduais e federais dentro dessa plenitude de leis, né? E para que a lei realmente possa estar em prática, precisa de uma série de... Vamos falar no âmbito municipal. O vereador lá faz a sua lei. No que o vereador, no que o legislador do município pode interferir numa lei federal? Ou não pode? Não pode, não pode. A hierarquia das leis deve ser sempre observada. Nós temos uma competência que a gente chama competência remanescente. Os poderes, os maiores poderes estão na mão do legislador federal. Depois, em menor escala, do legislador estadual e numa escala inferior, no legislador municipal. A lei municipal, ela não pode extravasar, não pode extrapolar os limites do seu município. Todavia, se existe uma lei estadual ou federal, evidentemente não pode haver conflito. Se houver esse conflito, a lei municipal será declarada ineficaz ou nula. Prevalece sempre na hierarquia mesmo. Na hierarquia das leis, né? Nós temos as pirâmides das leis. Lá no topo nós temos a Constituição Federal. Depois nós temos os tratados, as convenções, obviamente dos países. Depois nós temos a legislação complementar, as leis complementares. Depois nós temos as leis ordinárias, que são as leis comuns. O Estado deve seguir a mesma hierarquia com a sua Constituição estadual e as leis estaduais. O município, com a lei orgânica do município e a sua legislação também, complementar municipal e ordinária municipal. Entendi. Essa é a hierarquia das leis. Me chegou uma informação, não. Como eu falei que você estaria comigo hoje aqui, e algumas pessoas acabam, né, olha, pergunta isso, pergunta aquilo. E uma das perguntas que chegou, eu até quero te repassar, um morador lá de Porto Ferreira, que é justamente sobre a questão da vereança e do Ministério Público. O vereador, ele lá elabora, indica, sugere, faz um anteprojeto de lei, é sancionado, enfim, aplica-se ou não a lei. A lei foi sancionada pelo Executivo e a partir de agora, só que essa lei a outras pessoas fere algum princípio. Aí alguém, um cidadão comum, vai até o Ministério Público e o Ministério Público acaba entrando com uma ação, enfim, ou fazendo com que essa lei passe a não existir. Qual que é o poder? Porque não tem poder, são poderes distintos, executivo, legislativo e judiciário. Nesse caso específico, quando há um desencontro ali, não, acabou sendo aprovado uma lei. Vamos dar como exemplo, em nível federal, a lei, inclusive, das crianças que nascem sem cérebro, né, que acabou tendo toda aquela polêmica e depois 8 ministros do Supremo acabou legislando, ou seja, fazendo com que isso aconteça. No município acontece a mesma coisa, quer dizer, a promotoria teria um poder maior sobre o legislador, a vereança ou não? Não, Paulo, o Ministério Público, né, representado pela promotoria local de cada comarca, ele exerce o poder fiscalizador, ele é órgão fiscalizador do cumprimento da legislação. Mas não só o Ministério Público, como uma entidade, sindicatos, associações, etc., que tenham personalidade jurídica própria e vigência por mais de um determinado período, podem questionar não só a legalidade, mas a constitucionalidade da lei. Então, às vezes, até parece um paradoxo, a lei é ilegal. E às vezes acontece realmente da lei ser ilegal, não inconstitucional, mas ilegal. Então, o Ministério Público ou essas entidades podem ajuizar uma ação, o Ministério Público, a ação civil pública e também as entidades, buscando do Judiciário a tutela jurisdicional invocada, ou seja, olha, eu quero que seja declarada a ilegalidade ou a inconstitucionalidade dessa lei e, consequentemente, a sua ineficácia. Esse é o objetivo da ação que visa exatamente
buscar no aspecto legal e no aspecto constitucional os pontos que não deveriam ter sido contemplados nessa legislação aprovada. Inclusive, para ficar bem próximo da gente aí, a própria lei da ficha limpa, né, foi muito sendo discutido sobre a constitucionalidade ou não dela. E acabou sendo agora aprovada, mas em alguns casos só em condenação. Quando você tem conhecimento, né, finalizando, que estamos aí com 3 minutos só para finalizar, Guto, dentro dali da nossa cidade, né, que nós somos moradores, conhecemos, alguns nomes que a gente tem visto, inclusive concorrendo à vereança, a gente sabe, ou talvez não foi fichado, mas que teve uma passagem, ou que está sob investigação, mas a Justiça deferiu a candidatura. Se ele for eleito, e no caso for comprovado o envolvimento com esse ou aquele tipo de delito, ele já passa a ter algum tipo de foro especial por ter sido eleito ou não? O Paulo, veja bem, a lei de ficha limpa ela veio alterar a lei complementar federal número 64, que trata das condições de elegibilidade e inelegibilidade. A lei fala que, inclusive, até após a diplomação. Portanto, no curso da candidatura, hoje ele teve a sua candidatura deferida, no curso desse processo até a eleição e mesmo após a eleição, ele poderá ter os seus direitos políticos cassados, independentemente de foro privilegiado. Não terá foro privilegiado, ele será julgado pelo legislador, pelo juiz natural, pelo órgão de origem. Entendi. Obviamente poderá interpor recurso ao TRE, ao TSE e, dependendo da matéria, até o Supremo. A matéria chegar até o Supremo. Mas, a princípio, não. Ele vai responder perante o juízo natural da onde tem a sua candidatura homologada. Bom, infelizmente, 2 minutos só para suas considerações. Eu queria que você, como presidente da ordem, ali, é difícil falar em conselho, né? Mas que sugestão? O que você diria hoje ao eleitor, não só de Porto Ferreira, mas de toda a nossa região, na hora de exercer o seu direito ali, a sua cidadania? O que você diria como presidente da ordem? Qual o critério que levaria dedicar aquele voto a esse ou aquele candidato? Primeiro, votar de acordo com a sua convicção ideológica, política, partidária, mas buscando sempre o que é melhor para a sua comunidade. Analise sempre o histórico do seu candidato, vê quais são os projetos, quais são as propostas, porque é disso que vai depender o crescimento do seu município nos próximos 4 anos. Então, é muito importante que o eleitor use essa ferramenta como instrumento, mas um instrumento muito sério, para ditar as regras, as normas da conduta dos seus governantes. Guto, eu quero te agradecer a sua disponibilidade de vir de Porto Ferreira até aqui e já convidá-lo novamente numa outra oportunidade, porque o assunto é muito grande, né? Não dá para a gente abordar em apenas meia hora. Muito obrigado e boa sorte para você, sucesso frente à Ordem dos Advogados do Brasil lá em Porto Ferreira. Eu que agradeço, Paulo, agradeço à TV Mix e agradeço a todos os espectadores, estaremos sempre à disposição quando possível. E a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência, continue aí sintonizados na TV Mix Regional, voltamos no próximo encontro. Tchau!